Shalom, povo de Deus, a paz, boa noite. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, shalom. Acabamos de iniciar. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Jonatas, se o senhor puder, me mande o convite da câmera, que aí eu vou avisar aqui as pessoas que começamos. E aí daqui uns minutinhos eu chamo o senhor, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu aceitar aqui o pastor Jonatas, porque aí aparece também para os irmãos também poder já entrar e compartilhar essa live. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, pastor Jonatas. Shalom, shalom. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a quem está entrando. Se você puder, compartilha com os irmãos essa live. Eu creio que o Senhor irá falar conosco nessa noite. Eu quero glorificar o Senhor Jesus, ao nosso Pai, ao Espírito Santo, nosso melhor amigo, que é quem faz essas conexões, que é quem nos instrui. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor Jonatas, que eu conheci através do nosso apóstolo Zaite, através de uma live que vocês estavam fazendo. E acho que era quase madrugada, e nessa live eu estava precisando de uma palavra, e nossa, a palavra que você trouxe, pastor, falou muito comigo e me trouxe exatamente aquilo que eu precisava, que eu estava buscando respostas e precisava ouvir. Uau. E eu disse, Senhor, muito obrigada, porque eu vejo através da vida do pastor Jonatas o quanto o Espírito Santo está na vida dele. Então, eu sou muito grata, e daí eu lhe adicionei e tenho feito essas conexões que o Espírito Santo tem me direcionado. Porque aqui eu já falei em algumas lives que o Espírito Santo, eu consagrei as minhas redes sociais ao Senhor Jesus para que eu só vejo se ele me permitir. Se ele não me permitir, o Espírito Santo já diz, sai. Exclui, tira. Então, depois que eu fiz isso, que eu consagrei as minhas redes sociais, o Espírito Santo me mandou excluir mais de 1.800 pessoas. Uau. Então, eu fiz uma limpa, mas porque foi conduzido por ele. Então, às vezes a gente vê tanta gente e, na verdade, a gente vê tanta gente e fica mais confuso do que aprende a palavra, mais do que a gente aprende, né? E cresce. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, muitas vozes vão nos fazer nos afastar daquilo que Deus quer nos entregar. E quando eu fiz isso, o Senhor mandou tirar mais de 1.800 pessoas das minhas redes sociais, mas não porque são pessoas más, não, mas porque não era para o tempo que eu estou vivendo. E aí, quando eu tirei essas pessoas, o Senhor começou a me mostrar as pessoas que é para eu fazer contato, que é para eu aprender, e você foi uma delas.
Também. Então, eu glorifico ao Senhor Jesus, porque essa conexão é Ele quem faz. Eu Amém. só estou aqui me deixando, estou aberta a aprender. Amém? Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Tem uns irmãos aqui perguntando se a live é no Instagram. Deixa eu só respondê-los aqui. Um minuto. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite para quem está entrando. Se você puder, compartilha com outras pessoas. Compartilha com os irmãos. Eu creio que o Senhor irá falar conosco hoje. A paz, Sheila. Deus abençoe vocês. Então, o perfil vai avisando para as pessoas que começamos. E vamos iniciar. Já iniciamos, né? Mas eu acredito que a gente só começa depois que a gente ora. É verdade. Depois que ora é que o negócio começa. Antes, eu não digo que começou, não. Então, eu quero fazer uma oração pela vida do pastor, pelas vidas que estão aqui. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Aqui quem comanda é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. A gente só liga a câmera e diz, flua. Amém, glória a Deus. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu quero orar. Se você puder, feche os seus olhos. Amém? Querido Espírito Santo, eu quero chamar a tua doce presença nessa noite. Quero glorificar ao Senhor Jesus por mais essa live poderosa, a live do Espírito, onde o Espírito Santo é quem tem toda a autoridade, onde o Espírito Santo é quem conduz, onde o Senhor Jesus Cristo é quem conduz tudo que vai ser feito aqui, e o nome dele será glorificado e exaltado. Pai, que a gente se diminua mais e mais e que o Senhor cresça, que o Espírito Santo cresça através do teu filho, o pastor Jonatas, que o Senhor Jesus cresça mais e mais na nossa pequenez. Pai, eu peço que o Senhor possa cada vez mais falar conosco através da vida dos seus filhos, que o Senhor possa trazer a palavra que o nosso coração precisa ouvir. Muitas vezes são palavras de confronto, mas eu creio, Pai, que o Senhor sabe todas as coisas. Então eu quero te agradecer, Pai, eu quero te glorificar nessa noite, eu quero te exaltar, que o Senhor possa fluir através do teu filho, que o Senhor possa fluir através dos dons, da unção, da tua palavra verdadeira e justa. Obrigada, Senhor, que o Senhor arranque de nós todo orgulho e soberba do nosso coração, toda maldade, Pai, todo pecado que não é para estar mais aqui. E que o Senhor possa cada vez mais derramar sobre nós a graça, os frutos do Espírito, para que a gente ande com a essência de Cristo. Obrigada, Senhor, por essa noite. E como o Senhor tem me pedido nesses dias, só agradeça, só glorifique, porque o mais eu já fiz. Obrigada, Senhor. Quero só te agradecer nessa noite gloriosa. Eu quero te louvar, te engrandecer, em nome de Jesus. E agora, a partir de agora, Pai, eu repreendo todas as trevas, todo demônio, principado, potestade que queira atrapalhar essa live, que queira quebrar ou cortar a internet. Eu repreendo todo demônio que queira interferir nessa live, no nome de Jesus Cristo. E que o Senhor possa acampar anjos, Pai, que os teus anjos estejam aqui, estejam também na casa do pastor Jonatas, e onde tem um filho agora, Pai, sedento por ouvir essa palavra.
Que o Senhor coloque os teus anjos para nos guardar e proteger de toda seta maligna. Em nome de Jesus, eu repreendo toda seta maligna que Satanás está tentando lançar na cabeça de filhos agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Jonatas, passa o cajado. Sinta-se à vontade para você se deixar fluir através do Espírito Santo, que o Senhor falar através da sua vida. Amém. Aleluia. Gratidão pelo convite. Né? É uma honra, uma alegria poder estar aqui compartilhando, né, nosso coração, a palavra do Espírito Santo. E eu sinto como se nós não estivéssemos em casas separadas, né? As pessoas em cada sua casinha, não, eu sinto no meu espírito como se nós estivéssemos num ambiente só. E o que eu quero dizer para você é que quando eu disser o Espírito Santo está aqui, é nesse ambiente onde nós estamos. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Acho que eu vou tirar os... Tá me ouvindo bem? Tô. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, já se movendo, né? Eu não sei, eu costumo dizer, a gente nunca sabe como vai terminar, a gente sabe como está começando, mas como vai terminar isso aqui, a gente não tem noção nenhuma. É isso que é o lindo do Espírito Santo, quando ele começa a se mover, ele nos surpreende, né? O Espírito Santo, ele sempre surpreende, ele vai além das expectativas. Agora, algo que eu sempre digo também, não coloque a tua expectativa em mim. Coloque a tua expectativa no Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale com você, que ele toque você, que ele mova as coisas, que ele traga alinhamento. Coloque a tua expectativa nele, porque ele é quem faz tudo e em todos, né? E eu quero trazer uma palavra breve. Eu não costumo fazer live no Instagram. Eu não sei quanto tempo nós temos, né? 1 hora, mais ou menos. Aqui é até o momento que você disser, vou até aqui. Então vamos lá. Vou deixar o Espírito Santo falar. Irmãos, e quando eu vi o banner lá, eu perguntei se tinha algum tema específico. Não, deixa o Espírito Santo mover. E eu vi o banner, mover do Espírito. Irmãos, eu amo o mover do Espírito Santo. Aleluia. Eu amo a presença do Espírito Santo. E não há nada melhor nesse mundo, irmãos, do que ter intimidade, ser conhecido do Espírito Santo e conhecer o Espírito Santo de verdade, de fato. Uma coisa é nós conhecermos o Espírito Santo de ouvir alguém falando, de ouvir a experiência dos outros. Outra coisa é nós mesmos termos as nossas experiências com o Espírito Santo. E eu quero aqui te incentivar, tenha as suas experiências com o Espírito Santo. Não viva da experiência dos outros, viva das suas. Porque para cada um o Espírito Santo vai dar experiências que não dará para outros. E isso é o mais lindo. As experiências que eu tenho são minhas, são pessoais e particulares. As experiências da pastora Heloísa são diferentes das minhas. E todas são lindas, porque é o particular dele com cada um de nós. E isso é lindo. A particularidade do Espírito Santo conosco. O amor que ele tem por cada um de nós. Eu quero ler um texto aqui que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 17 em diante. Vou ler para você aqui. Efésios capítulo 5, versículo 17 em diante. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vou parar por aqui por enquanto. Olha só, o que chama atenção aqui. Que nós devemos, Paulo está exortando aqui, olha, vocês precisam entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tem a ver com o que você estava falando aqui no começo. Olha,
A vontade de Deus para minha vida foi que naquele momento eu excluísse, eu limpasse as minhas redes sociais, eu consagrasse as minhas redes sociais. Qual é a vontade do Senhor para a tua vida hoje? O que o Senhor tem pedido para você renunciar? O que é que o Senhor tem pedido para você entregar no altar? Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Uma coisa que eu aprendi, irmãos, na minha caminhada, é que quando o Espírito Santo me pede algo, ele pede para que eu entregue algo, que eu faça algo, é porque ele quer liberar algo sobre a minha vida. E quando eu dou esse passo de obediência e eu entrego aquilo que ele está pedindo, algo é liberado sobre a minha vida. Algo novo, uma nova estação é liberada sobre a minha vida. E eu te falo, uma coisa é a gente renunciar ao que é errado, o que é pecado. Isso todos nós devemos fazer. É o mínimo, né? Renunciar aquilo que é errado, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que desagrada o Espírito Santo, aquilo que entristece o Espírito Santo. Nós devemos nos preocupar com isso. E isso é algo que me preocupa muito. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Sabe? Às vezes eu faço algo e ali eu percebo que eu não devia ter feito aquilo, e eu percebo que eu entristeci o Espírito Santo. Pronto, meu dia acabou. Porque ali eu entendi, eu discerni que aquilo que eu fiz entristeceu o Espírito Santo. E eu me preocupo muito com isso, porque eu amo a presença do Espírito Santo. Eu não quero entristecer o Espírito Santo, porque ele é precioso para mim. E qual é o sentimento que você tem quando faz algo que você discerne que entristeceu o Espírito Santo de Deus? Mas isso é o mínimo. Agora, e quando ele pede coisas que nós entreguemos, coisas que são permitidas. Você fala assim, mas isso não é pecado. Mas ele pediu para você. Aqui a gente já leva o nosso relacionamento para um outro nível. Uma coisa é eu deixar de fazer o que entristece ele. Outra coisa é eu fazer o que alegra ele. Porque quando eu deixo de fazer o que me é permitido, aquilo que me é lícito, para alegrar o coração dele, é outro nível. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Por exemplo, a esposa e o marido. Um gosta de uma coisa e o outro gosta de outra. Mas sempre um abre mão de fazer o que quer para alegrar o outro. Né? Um gosta de um restaurante e o outro gosta de outro. Mas sempre um vai abrir mão para ir no restaurante que o outro gosta mais, para alegrar o outro. É a mesma coisa no relacionamento com o Espírito Santo. Há coisas que me são permitidas, mas quando eu abro mão, eu alegro o coração dele. Né? E você abriu mão de muitas coisas. Né? Assim, eu não conheço muito a sua história ainda, a gente começou essa conexão agora, mas pelo pouco que você falou, você abriu mão de muitas coisas para alegrar o coração do Espírito Santo. Isso no mundo espiritual gera um peso de glória sobre a nossa vida. Eu estou sentindo muito a presença do Espírito Santo aqui. Amém. E quando nós alegramos o coração de Deus, irmãos, nós temos tudo dele. Nós temos tudo dele. Abraão abriu mão da promessa. Era a promessa, era direito dele. Deus prometeu. Mas ele ainda assim abre mão da promessa para alegrar o coração do pai. Mas Deus proveu todas as coisas. Deus estava olhando o coração de Abraão. Agora, irmãos, Deus já me pediu para entregar tantas coisas que eu gostava. Filmes, séries e outras coisas, às vezes comidas, estilo de vida, estilo de alimentação, sono, serviço. Quantas coisas, e para cada um Deus vai pedir coisas diferentes. Não é que porque pediu para mim que você tem que fazer igual. Agora, qual é a vontade do Senhor para a tua vida? O que o Senhor tem pedido para você entregar é porque Ele tem algo a liberar. Irmãos, isso aqui não estava no meu cronograma, não estava no meu esboço, eu estou deixando o Espírito Santo fluir.
Porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui ouvindo, que o Espírito Santo já te falou, já te incomodou. Olha, entrega isso, entrega isso, entrega isso, porque ele tem algo para liberar sobre a tua vida e precisa de um passo de obediência. Se você não entregar, ok. É permitido, não é pecado. O Espírito Santo não vai se entristecer com você. Mas se você entregar, você vai alegrar o coração dele. Algo vai ser liberado sobre a tua vida que pode mudar a tua história, o teu destino. Por isso Paulo está dizendo, olha, entender qual seja a vontade do Senhor para a sua vida. Continuando, ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus para mim? Que eu seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus para mim é que eu seja cheio dele. Mas aqui está dizendo que eu me encha do Espírito Santo. Aqui está o detalhe do texto, irmãos. Ó. Não está dizendo que o Espírito Santo vai vir e vai me encher, mas eu mesmo me encho dele. Enchei-vos, ou seja, você mesmo deve se encher do Espírito Santo. É você, cabe a mim, nos enchermos dele. Agora, eu costumo ensinar isso. O mundo espiritual, irmãos, ele é reativo. Ele reage àquilo que nós fazemos. Então, se eu estou entregando algo, se eu estou fazendo algo, eu também recebo algo da parte dos céus. É por isso que Paulo está dizendo aqui, entenda qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se encha dele. E tem um versículo que está queimando no meu coração desde o começo do ano. É tempo de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover. É tempo de buscar o Senhor, irmãos. É aí disso que eu estou falando. É tempo de nos enchermos da presença do Espírito Santo. Uau. Há uma unção sendo liberada aqui. Irmãos, certa vez Jesus entra na casa de um amigo, Lázaro. E ali tinha duas irmãs, Marta e Maria. Enquanto uma estava lá se preocupada, toda atarefada, ansiosa com os afazeres da casa, a outra se assentou aos pés de Jesus para ouvir as palavras de vida eterna. E ela ali, indignada com a irmã, ela fala, Jesus, manda minha irmã vir me ajudar. Ela está aí parada e eu estou aqui fazendo tudo sozinha. Agora eu te pergunto, ela estava fazendo aquilo para quem? Ela estava arrumando a casa para quem? Ela estava fazendo comida para quem? Para quem? Não era para receber Jesus? Ela estava limpando a casa para receber Jesus melhor. Estava fazendo a comida para alimentar o Senhor. Estava fazendo coisas para o Senhor que ele não pediu. Uau. E aí quando ela cobra o Senhor, olha, manda minha irmã me ajudar. Olha o que Jesus diz. Não posso tirar isso dela. Ela escolheu, irmãos, olha só, isso aqui é forte demais. Ela escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. E uma coisa que Jesus fala para ela. Uma coisa apenas é necessário. E às vezes nós queremos fazer tantas coisas para Deus. E Ele está dizendo assim, uma coisa só é necessária, é estar na minha presença. E uma coisa só é necessária, é você parar e me ouvir. Às vezes nós estamos fazendo tantas coisas para Deus, sem Ele. Nós estamos na cozinha, nós estamos se movimentando pela casa toda, e Ele está lá, nos esperando para poder ter comunhão com Ele. E qual é a parte que nós temos escolhido? Os afazeres para Deus ou estar com Deus? Porque o nosso chamado é estar com Ele. E Jesus diz, olha, uma coisa só é necessária. E ela escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar isso dela. Irmãos, e ninguém pode tirar isso de nós. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, nada pode tirar essa presença de nós. E Paulo está dizendo aqui, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos escolher a melhor parte. E ele dá aqui uma receita de bolo, né? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui tem outra chave, irmãos.
Dando sempre graças a Deus por tudo, o que você falou na tua oração, que Deus pediu para você apenas dar graças. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala um monte de coisa. Falar salmos, cantar hinos, cânticos espirituais, cantar e salmodiar ao Senhor no vosso coração. Aqui tem uma chave, irmãos. A gente se acostumou com o religioso. A gente vai tanto na igreja que a gente se acostumou com a liturgia da igreja. Então a gente começou a tornar comum algo que era sobrenatural. Coisas que eram sobrenaturais, que tinham uma essência, a gente começou a tornar aquilo comum. Vou te dar exemplo. A gente levanta a mão mecanicamente, porque alguém pediu, levante sua mão. E aí todo mundo levanta a mão. Mecanicamente. Bate palma para o Senhor, bate palma, aí todo mundo bate palma, mecanicamente. Mão da glória. Porque alguém pediu para dar glória, você dá glória. E a gente faz as coisas de forma mecânica na liturgia do culto. A gente transformou o que era sobrenatural em coisa natural. Então, quando eu levanto a minha mão, eu acho que estou levantando para Deus porque alguém pediu para levantar para Deus, eu levantei. Deus recebeu? Não. O teu coração estava nesse levantar de mãos? Quando você deu glória, irmão, dá glória, e você deu glória com o coração? Ou porque alguém induziu você a dar aquele glória? Então, muita coisa que a gente oferece dentro do culto, Deus não está recebendo porque é uma forma mecânica. Nós não estamos entregando com o coração. E uma coisa que eu aprendo com Davi, está lá no livro de Salmos, ele fala assim, olha, suba a minha oração como incenso, sejam levantadas minhas mãos como sacrifício da tarde. Mas olha o peso que tem o levantar de mãos para Deus. Levantar em mãos santas o tempo todo. Sabe? E aí o Senhor começou a ministrar isso para meu filho. Quando você erguer suas mãos, erga com o teu coração, intencionando que aquilo é para mim. Porque quando houver intenção de que o teu levantar de mãos é para me adorar, eu vou receber. Quando aquilo que você estiver cantando tem a intenção de que é para mim, eu vou receber. Porque o que eu recebo, na verdade, é o teu coração. E é o que Paulo está falando aqui, olha, salmodiando com o coração. Não basta apenas cantar. Eu posso cantar e não ser cheio do Espírito Santo, como eu posso cantar com o coração e ser cheio do Espírito Santo. Quando eu oro em línguas, isso aqui é uma chave que eu joguei aqui na oração em línguas. Eu posso orar de forma mecânica. Horas e horas. Vai ter resultado? Vai ter efeito? Vai. Porque o Espírito Santo está orando comigo. Mas quando eu coloco o meu coração na oração, eu estou completo nela. O efeito é maior. Experimenta colocar o teu coração na tua oração. O céu vem. Às vezes você ia levar 5 horas para fazer o céu descer. Quando você começa a orar com o coração, em questão de segundos, a densidade do ambiente muda, irmãos. Quando eu ergo as minhas mãos, olha que eu ergui aqui minhas mãos para Ele. Meu braço já arrepiou todo. Aleluia. Então o som vem. Eu aprendi a me conectar com Ele rápido. Como que eu me conecto rápido? Abrindo meu coração. Senhor, eu te quero. Eu te amo. O levantar das minhas mãos é para ti, Senhor. Recebe. Davi fala, sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Todos os dias, às 3 horas da tarde, o sacerdote tinha que sacrificar. Agora eu posso sacrificar ao Senhor qualquer hora, erguendo as minhas mãos para Ele. Desde que seja com o meu coração. E quando é que a minha oração sobe como incenso suave e agradável? Quando sobe com o meu coração. Olha só. Certa vez Deus fala assim com o povo de Israel. Afasta de mim os teus cânticos. Parem de cantar, porque o que vocês estão cantando está me enojando. O que vocês estão oferecendo no culto de vocês fede as minhas narinas. Por quê? E aí ele fala o porquê.
Porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Olha só. E no culto nós honramos a Deus com os nossos lábios, mas às vezes não com o coração. Falamos coisas bonitas para Deus porque alguém está nos conduzindo a falar. Mas não era o que queríamos falar, não é o que está no nosso coração. É por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, com o coração, faça com o coração. Quando você canta com o coração, ele vem. Quando você adora com o coração, ele vem. Quando você ergue as mãos com o coração, ele vem. Tudo que você fizer com o teu coração para ele, ele vai receber e ele virá para receber. Então, o que eu não faço, irmãos, se eu não vou fazer de coração para Deus, eu prefiro não fazer. Porque isso não vai ter um cheiro suave, agradável para ele. Agora nós precisamos aprender a ofertar o nosso coração, irmãos, porque é a única coisa que Deus nos pede. Dá-me o teu coração. E algo que tem queimado muito. E eu tenho declarado isso para o Senhor todos os dias. Pai, o Senhor tem o meu coração. O Senhor tem o meu coração. Meu coração é teu. O meu coração é teu. E é isso que Deus quer de nós, o nosso coração, irmãos. A nossa entrega de coração é querer estar com Ele. E isso vai nos encher dele. Olha só, como eu digo. O que eu faço, o que eu entrego, me faz receber algo. Atos capítulo 2. Atos 4:31 diz assim, ó. E tendo eles orado, uma ação, olha só, e tendo eles orado, uma ação, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você percebe aqui o padrão? E tendo orado, houve um movimento, moveu-se o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando você começa a orar, irmão, quando você começa a orar e buscar a presença de Deus com o teu coração, com desejo, com intenção. Essa é a palavra intenção. E você começa ali a orar e adorar. O Espírito Santo, ele te enche. Só que toda vez que há um enchimento do Espírito Santo, também há uma capacitação dele na tua vida. É que está dizendo que eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu vou falar para você, eu sou uma pessoa totalmente fechada e tímida. Eu não falo, né? Eu mais ouço do que falo. Para mim, quando eu estava na faculdade, apresentar os trabalhos era uma agonia para mim. Porque eu tenho vergonha de falar em público. Tenho dificuldade de falar em público. Eu travo, minha mente buga, apaga tudo. Como que eu prego para um monte de gente? É por ele, irmãos. É só por ele. É por ele, porque eu amo ele que eu enfrento as multidões. É porque eu amo ele que eu começo a falar, mesmo tendo vergonha de falar, mesmo tendo as minhas limitações. É porque ele vem sobre mim. E se não fosse a capacitação dele, eu não estaria aqui. E também não era minha vontade estar nas redes sociais. Foi obedecendo o comando do Senhor que eu vim parar na internet. Por um comando do Senhor. Eu falei, não, Senhor, eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de gravar vídeo. E olha que onde Deus me pôs. Para ficar gravando vídeos. E isso é muito difícil para mim. Mas é porque eu amo Ele que eu estou aqui. É porque eu amo Ele que eu vim parar na internet. Para poder falar do amor dele, ensinar as pessoas aquilo que muitos não querem ensinar. Então é por amor a ele, irmãos, que nós abrimos mão da nossa própria vontade para se encher dele. E quando nós somos cheios dele, ele nos capacita, ele nos dá ousadia para falar da palavra e do amor de Deus. E eu falo para vocês que hoje a minha alegria é receber os testemunhos, irmãos. Por exemplo, eu estou em Campinas. Não tinha nem noção do alcance que tem, né? Às vezes nós temos a noção do alcance que tem a palavra aqui na internet.
Mas o que teve de gente que veio e me abraçou, que eu não conheço, nunca vi, dizendo para mim, olha, não pare, porque eu fui tocado por uma ministração sua. E aquela ministração me gerou fome da presença de Deus, hoje eu estou vivendo sobrenatural. Pessoas que foram tocadas por uma live, por um podcast, por um vídeo curto, que aquela palavra veio na hora certa para ela, trouxe um refrigério, trouxe cura, trouxe um bálsamo, e o Espírito Santo começou a fazer algo na vida dela. Pessoas que foram ativadas pelo ensino, que foram ativadas por uma imersão, que foram ativadas pelo canal, que estão operando, que estão curando, ministrando cura, ministrando batismo do Espírito Santo. Não tem preço que pague, não tem dinheiro que pague isso, irmãos. Receber os testemunhos de pessoas que estão sendo tocadas, estão sendo cheias pelo Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas têm sido tocadas aqui através dessas lives que você tem feito? Com outros homens de Deus, selecionados pelo próprio Espírito Santo de Deus. E eu percebi um padrão nesses últimos dias, que as pessoas, eu ouvi muito isso esse ano. A pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu fiz uma oração. Só que eu percebi que essa oração muitas outras pessoas fizeram, pelos mesmos testemunhos. Elas me falam assim, ó, pastor, eu orei para o Espírito Santo me apresentar os amigos dele. E ele me apresentou o Senhor. E eu ouvi isso muitas vezes esse ano. Pessoas diferentes, em lugares diferentes, falam a mesma coisa, com as mesmas palavras. Pastor, um dia eu orei para o Senhor me apresentar os amigos dele. E eu conheci o Senhor. Então, há um padrão aqui, ó. Senhor, me apresente os seus amigos. Foi mais ou menos a oração que você fez, né? Senhor, é quem o Senhor quer. Quem o Senhor não quer, eu também não quero. Eu quero estar com quem... Eu quero estar com o Senhor e com quem o Senhor deseja que eu esteja. Nos lugares certos, com as pessoas certas. E é disso que eu estou falando, uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, me apresente os seus amigos. É como Moisés, Senhor, se a tua presença não estiver nesse relacionamento, se a tua presença não estiver nessa conexão, de que adianta ela? Não é? Porque o que interessa aqui é a presença dele. Porque não tem sentido nós estarmos aqui nesse momento, nessa live, se não fosse para ele, se ele não estivesse aqui. Eu falo, Senhor, não tem sentido eu sair da minha casa para ministrar se o Senhor não for comigo. Senhor, não tem sentido eu aceitar fazer uma live se o Senhor não estiver comigo. Se a tua presença não estiver lá. Né? E nós estamos aqui nessa comunhão e eu sinto que a unção de Deus, ela está se movimentando aqui. Amém. Algo precioso do céu sendo liberado. Olha só. 2 Coríntios 13, 14. E como eu disse que nós começamos a transformar aquilo que era poderoso em coisas comuns. Esse versículo é um versículo que ele se tornou muito desvalorizado. Vamos dizer assim. As pessoas acostumaram a ouvir tanto ele que ele perdeu o impacto. Sabe, de tanta gente ouvir esse versículo, a gente não para meditar na revelação que ele traz. E o dia que o Espírito Santo falou para mim, lê de novo, ele me fez ler isso aqui 20 vezes. E eu falei, tá assim, mas o que você quer dizer? E lê de novo, leia de novo, leia de novo. E ele ficou mandando eu ler, e eu fiquei lendo. E relendo, e relendo, e relendo, até que ele veio e me deu um direcionamento. Olha só o que diz aqui, 2 Coríntios 13, 14. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Quantas vezes você ouviu esse versículo no culto? Todo final do culto encerra com ele, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, todo culto, quando vai encerrar, o pastor vai lá, que a graça do Pai, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Quem aqui já ouviu esse versículo no final do culto, antes de ir embora? Comenta aí nos comentários. Eu tô do culto.
Todo culto. Todo culto termina com a bênção apostólica, com esse versículo. E de tanto a gente ouvir, a gente não recebe a revelação que ele carrega. Que se tornou comum. E aí quando você lê, é tão comum que você já ouviu que você passa batido por esse texto. Eu já ouvi isso aqui muitas vezes, não tem nada de novo. E passa para frente. E o Espírito Santo fez eu ler, e reler, e reler, e reler. Até que ele falou assim, olha só. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela é pregada. Nós somos salvos pela graça. Nós ouvimos pregações sobre a graça de Deus. O amor de Deus também é pregado, que Deus amou o mundo, que deu seu único filho. O amor de Deus também é pregado e anunciado. Mas e a comunhão com o Espírito Santo? Tem o Evangelho da Graça, o Evangelho do Amor e a comunhão. E o Espírito Santo falou assim para mim, eu quero que você entenda essa palavra. Porque olha só o que está dizendo aqui. E a comunhão do Espírito seja com todos vós. A comunhão. Aqui que está a revelação desse texto. O Espírito Santo falou assim para mim, vai estudar o que é comunhão para você entender o que a palavra está dizendo aqui. Comunhão. E eu fui pesquisar. Comunhão significa, olha só, irmão, isso aqui é muito forte. Harmonia no modo de sentir, de pensar e de agir. Uniformidade, companheirismo, comunicação, ter tudo em comum, compartilhar conceitos semelhantes. O que isso quer dizer, pastor? Que o que é comunhão com o Espírito Santo? É quando eu estou tão cheio dele que eu sinto como ele sente. Eu penso como ele pensa. Eu começo a agir como ele age. Eu faço o que ele faz. Eu me alegro com o que ele se alegra. Eu me entristeço com o que ele se entristece. Uau. Eu penso igual. Eu me movo igual. Ou seja, eu me torno um só com ele. Eu estou tanto tempo com ele que eu começo a me parecer com ele. Uau. É igual Pedro. Quando Pedro estava lá, Jesus sendo julgado, Pedro estava do lado de fora. Aí chega uma pessoa e fala o que para ele? Olha, você é um discípulo dele. Não, não sou. Sim, você parece com ele. Aí chega outra pessoa e fala a mesma coisa. Você é um discípulo dele. Não, não sou. Sim, você fala como ele. Olha só. Quanto mais próximo você está, mais parecido você fica. Você vai aprendendo a gostar das mesmas coisas. Você vai pegando os trejeitos. Você começa a falar igual, né? Os mesmos jargões, as mesmas gírias, o sotaque. Você começa a parecer com a pessoa que você mais convive. Agora, isso que o texto está dizendo, a comunhão com o Espírito Santo, você tem que ter uma comunhão a ponto de pensar como ele pensa, agir como ele age, ver como ele vê. Agora, quando eu olho para uma pessoa, eu não conheço ela, eu posso ter os meus pré-julgamentos, porque aquela pessoa que eu estou vendo, ela pode me lembrar uma outra que eu conheci, que me fez mal, e eu começo a ter um pré-julgamento dela, ou eu posso começar a observar ela e falar, essa pessoa é chata, essa pessoa se acha. Eu começo a criticar aquela pessoa, estou vendo com os meus olhos, certo? Eu não conheço a pessoa, mas eu começo a julgar ela pelo que eu estou vendo de longe. Essa pessoa é chata. Olha a cara dela, cara emburrada, cara de sério. E eu começo a minha visão. Agora, quando eu estou cheio do Espírito Santo, irmãos, o que eu vou ver quando eu olhar para aquela pessoa? É aqui que está. Se a igreja, o corpo de Cristo, tivesse comunhão com o Espírito Santo, não haveria fofoca dentro da igreja. Porque o Espírito Santo não faria isso. Se fôssemos todos cheios do Espírito Santo, eu não falaria mal do meu irmão. Por mais que eu tivesse motivos, eu o amaria. Como Cristo amou a igreja, eu daria minha vida para que ele fosse salvo. Agora, como que eu tenho comunhão com o Espírito Santo e falo mal do irmão?
Eu não estou vendo com os olhos do Espírito Santo, ou seja, eu não estou em comunhão com ele. Porque quando o Espírito Santo olha para você, o que ele vê? Já parou para pensar nisso? Quando eu olho para o meu irmão, que está do meu lado, eu tenho que olhar como o Espírito Santo vê ele, não como eu vejo. Eu tenho que deixar de lado a minha visão para ver como o Espírito Santo está vendo. É uma alma preciosa que ele morreu e deu o seu sangue na cruz para salvar essa alma, essa pessoa. Deus amou essa pessoa da mesma forma que me amou. Meu Deus. Eu não mereço, ela também não. E por que eu não quero? Que ela tenha o mesmo que eu tenho. Por que eu vou falar mal dela quando ela errar? Não, eu vou abraçar quando ela errar. Eu vou abraçar ela. Eu vou mostrar o caminho da verdade. Vocês estão entendendo, irmãos, a diferença de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que ela tem comunhão com o Espírito Santo, ela não olha as pessoas com os olhos dela, ela olha com os olhos do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo começou a ministrar isso aqui, para mim, ele falou assim, dá uma volta no centro da cidade. Eu peguei o carro e fui andar com o carro. E aí eu passava nas esquinas, tinha ali bêbados, drogados, pessoas se prostituindo. E aí o Espírito Santo começou a perguntar, o que você está vendo? Eu estou vendo um mendigo. Não, está vendo errado. O que você está vendo? Estou vendo ali pessoas se prostituindo. Não, você está vendo errado. Você está vendo com seus olhos, filho. Agora enxergue com o meu. Quando eu comecei a enxergar o que o Espírito Santo via, eu comecei a chorar dentro do carro. Porque o Espírito Santo pagou um preço por aquelas almas. Elas não são o que estão fazendo. Entenda isso, elas não são o que estão fazendo. E é isso que nós precisamos entender, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O teu vizinho não é o que ele faz. A tua esposa, o teu marido não é o que ele faz. Há algo dentro dele que Deus ousou morrer para restaurar. E eu sou resposta para a vida dessas pessoas. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Se eu tenho a comunhão, eu vou enxergar ele, eu vou chegar lá, eu vou abraçar o mendigo. Pode estar fedendo o que for, eu vou lá e eu vou abraçar. Eu vou falar assim, Jesus te ama, cara. E ele não quer isso para a tua vida. Eu vou olhar para a prostituta e vou amar ela, não vou julgar. Ela não é o que está fazendo. Ela está presa naquilo e precisa de libertação. Ela precisa de resposta e eu, você, somos resposta para essas pessoas. Agora, nós temos a comunhão com o Espírito Santo a esse ponto de ver como ele vê, sentir quando ele sente, porque quando eu comecei a sentir naquele carro o que ele estava sentindo por aqueles que estavam perdidos lá fora, irmãos, eu não conseguia mais dirigir o carro, eu só chorava dentro do carro. E eu comecei a pedir perdão para o Espírito Santo, porque eu era tão egoísta. Quando nós começamos a nos tornar um com o Espírito Santo, irmãos, tudo muda. O nosso relacionamento, o casamento, o relacionamento com os pais, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com o patrão, tudo muda. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu trabalhava no mercado, e o Espírito Santo estava ministrando isso para mim. E teve um dia que todo mundo foi embora e eu fiquei sozinho fazendo hora extra e recebendo caminhão e batendo carga. E eu comecei a bater umas caixas lá com violência e montar uma pilha de caixa, revoltado, porque eu estava sozinho. E eu comecei a jogar aquelas caixas. E o Espírito Santo falou assim para mim, o que você está fazendo? Você está montando essa pilha de caixa. Sim. Não. O que você está fazendo? O que você está fazendo é o seu patrão. Sou eu quem estou recebendo. Aí ele me mostrou uma palavra. Olha, tudo que você fizer, faça como ao Senhor e não aos homens. Quando você está trabalhando para o teu patrão, o que você faz para o teu patrão é Deus que recebe como oferta. Eu assim, você bateria, se eu te pedisse para fazer a pilha, você faria a pilha desse jeito para mim? Você bateria essas caixas desse jeito para mim? Porque é para mim que você está fazendo isso. Eu pedi perdão, comecei a chorar, eu desfiz tudo que eu tinha feito e fiz tudo com perfeição e com carinho.
E você, a partir de hoje, filho, tudo que você fizer para o teu patrão, enquanto você estiver trabalhando aqui, faça como se fosse para mim. Porque é de mim que vai vir a tua recompensa, não é do teu patrão. Aleluia. Sou eu quem levanta, sou eu quem abate. Então, naquele dia, irmãos, eu passei a dar o meu melhor, mesmo quando eu não queria. Porque eu entendi que era para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para Deus, irmãos. Quando você está cozinhando lá, você acha que está cozinhando para o teu marido? Não. Você está fazendo como se fosse para Deus. O que você faz para os teus filhos é como se fosse para Ele. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. É isso que nós precisamos entender, irmãos, que até a nossa vida comum é para Ele. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, isso não é espiritual, mas Ele recebe. Porque o que a vontade de Deus é que nós desfrutemos de tudo. E o Senhor me falou, olha, tudo que você fizer, o Senhor me ensinou isso, filho, olha aqui, está na palavra. Tudo que fizer, seja por palavra ou por obras, faça como ao Senhor e não aos homens. Aleluia. Então, tudo que eu faço como se fosse para Deus. Se eu vou fazer uma comida para alguém, eu estou fazendo como se fosse para Deus. Se eu vou fazer algo para minha esposa, eu vou fazer como se estivesse fazendo para Deus. Se eu vou fazer algo para o vizinho, eu vou fazer como se estivesse fazendo para Deus. Porque é Ele quem recebe tudo. É diferente a visão de uma pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, porque ela não está esperando. E outra coisa, eu não faço esperando recompensa. Porque eu já estou entregando para Ele. Eu estou entregando para o meu Senhor. O que eu estou fazendo já é para Ele, não tem de recompensa. A minha recompensa é ter Ele. É ter a presença dele, só que Ele é tão bondoso, generoso, que Ele sempre recompensa. Entende? Então, um segredo, irmãos, de uma comunhão com o Espírito Santo é o nosso coração. Se eu vou fazer uma live, eu vou fazer uma live aqui com o meu coração. Eu vou colocar o meu coração aqui, eu vou dar o meu melhor aqui. Eu vou aproveitar esse momento, focar nesse momento, para que o Espírito Santo libere o que Ele tem para liberar. Eu estou fazendo para Ele. Nós não fazemos para os homens. Quando eu vou em algum lugar ministrar, eu não vou pelos homens, eu vou por Ele. É por Ele que eu levanto todas as manhãs e vou fazer as coisas. É por Ele que eu escrevo, é por Ele que eu faço as lives, é por Ele que eu me movo, é por Ele que eu existo. Né? É por Ele que nós existimos. E quando eu entendi o que era comunhão com o Espírito Santo, irmãos, eu passei a olhar as pessoas de uma outra maneira. Amar as pessoas como Ele ama. Não julgar mais, não há julgamentos. Mas há um coração que está disposto a abraçar. E a perdoar quando é. Porque é aí que estamos. Nós não merecemos. Por que queremos fazer com que os outros sejam merecedores? Ele me amou de forma incondicional e assim eu devo ser com todos aqueles que Ele coloca no meu caminho. Eu estou me segurando aqui para não chorar. Mas é Aleluia. porque o Senhor me mostrou algo muito lindo. E sem querer lhe interromper, mas lhe interrompendo, você estava falando e eu vi um saco plástico. Um saco plástico aberto. Eu disse, o que é isso? E aí, depois de uns segundos, eu vi os frutos do Espírito entrando nesse saco plástico. E aí, o Espírito Santo falou comigo assim: esse saco plástico, os frutos do Espírito que estão entrando aí, é a vida do meu filho. Que ele tem os frutos do Espírito. E muitas pessoas que estão aqui, o que é que tem dentro do seu saco? São os frutos do Espírito? Porque isso que você está exalando é os frutos do Espírito. E eu tenho pedido muito para o Senhor, Senhor, me amasse, mas eu quero ter os frutos do Espírito, porque não adianta nada que eu fizer se não for com amor, se não for com mansidão, se não for com bondade. E aí o Senhor me mostrou esse saco plástico e os frutos do Espírito dentro desse saco. E isso é o que está na sua vida. Aleluia. E eu disse, Senhor, que coisa mais linda, um saco plástico, simples saco plástico, mas dentro desse saco estão os frutos do Espírito. Só que muitas vezes a gente tenta colocar dentro do saco plástico da nossa vida, dentro do saco da nossa vida mesmo,
tudo, a gente quer tudo, a gente quer bênção, a gente precisa de dinheiro, a gente quer um carro, quer uma casa, quer família, quer bênçãos, mas a gente esquece de pedir a Senhor, coloca mais amor em mim. É. Senhor, coloca mais bondade, mais mansidão para eu amar essas pessoas. E foi o que o Senhor me mostrou nesse saco plástico. Esse saco plástico é os frutos do Espírito que estão na sua vida. Isso é muito bonito. Aleluia. E o interessante é que eu já ia falar sobre ele, né? Então pode continuar. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu começo a me parecer com Ele, eu estou conectado com Ele. Agora, a vara só dá fruto se ela tiver conexão com a videira, né? Então o fruto, ele só é gerado em mim quando eu tenho conexão com o Espírito Santo, quando eu estou conectado com Ele. Quando eu tenho comunhão com Ele, o fruto é gerado. E aí, e o fruto, irmãos, entenda. Eu sou uma pessoa que ama o sobrenatural de Deus. Eu amo os dons do Espírito Santo. Eu amo a manifestação do poder e da glória. Sou apaixonado por esse mover do poder e da glória de Deus. Mas o fruto é mais importante do que isso. Sabe por quê? Porque o Senhor falou assim, como que você conhece um falso profeta? É pelo que ele realiza ou é pelo caráter? Deus falou assim, pelos frutos conhecereis a árvore. A pessoa pode manifestar poder, pode manifestar milagre, pode se mover nos dons e não ter o caráter de Cristo nela. E não ter os frutos do Espírito. Só que aí vai chegar naquele dia, mas eu curei, eu expulsei demônio, fiz milagres, sinais, maravilhas, prodígios. E o que o Senhor vai falar? Nunca te conheci. Isso aqui queimou meu coração quando eu li isso. Falei, Senhor, então, o que importa aqui é conhecer o Senhor, e eu quero te conhecer. E eu fiz uma oração, Senhor, eu não quero te conhecer a partir da religião. Eu não quero te conhecer a partir dos outros. Eu quero te conhecer a partir de ti mesmo. Vamos falar para você, essa oração que eu fiz mudou todo o meu entendimento da Bíblia, porque ele começou a me mostrar ele a partir dele mesmo. E aí os frutos começaram a ser gerados. Aleluia. Porque eu comecei a ter revelação não do que a religião diz que ele é. Porque o que a religião diz que ele é, eu já tinha esse entendimento. Mas agora eu tenho entendimento de quem ele é a partir dele mesmo. E quem eu sou a partir dele mesmo. Sabe? Eu tive uma experiência aqui nesse lugar onde eu estou aqui, ó. Eu estava aqui sentado nessa cadeira, eu estava aqui escrevendo o estudo para o meu grupo de discipulado, e eu estava aqui com fone de ouvido, ouvindo louvor e escrevendo aqui, separando os versículos, montando a aula. De repente começou a tocar um louvor e o Espírito Santo falou assim para mim, para o que você está fazendo. Eu parei de digitar, parei de escrever, ele falou assim para mim, canta esse hino para mim. E eu comecei a cantar. E assim, é um hino que não é muito conhecido, ele é antigo, mas é um hino que assim, todas as vezes que eu canto esse refrão, meu coração se quebranta. Mas o que me chamou a atenção foi que ele pediu para mim cantar, né? Eu, poxa, o Espírito Santo nunca pediu isso para mim. Eu comecei aqui a cantar. Te amo com meu coração, te amo com todo o meu ser, minha vida é te louvar. Nada mais importa do que te agradar. E eu comecei a cantar isso, irmãos. E de repente eu tive uma experiência sobrenatural. Eu fui arrebatado, assim, no meu espírito. A minha visão apagou. E quando a minha visão se abriu, eu estava num campo verde. Do meu lado esquerdo, assim, tinha tipo uma floresta. E a grama, ela estava molhadinha, sabe, do orvalho. E eu sentia o cheiro daquele campo verde, das flores.
E do meu outro lado, assim, tinha umas montanhas com gelo na parte de cima e rios que desciam por aquelas montanhas. Só que quando eu olho para minha frente, eu vi Jesus vindo na minha direção. E aí eu peguei em direção a ele, nessa visão que eu estava tendo. Eu fui em direção a ele e abracei ele, ele me abraçou. Quando eu abracei ele, irmãos, eu consegui sentir o coração dele batendo. Eu abracei ele, consegui sentir o coração dele batendo. E eu chorando ali nos ombros do Senhor. E eu disse para ele: Senhor, eu te amo. E ele disse assim para mim: eu sei que você me ama. Aí eu comecei a chorar mais. Poxa, Deus sabe que eu te amo. E aí ele falou algo para mim assim: filho, eu conheço o teu coração. E aí eu comecei a me derreter por dentro. Quando ele falou: filho, eu conheço o teu coração. Eu sei que você muitas vezes quer dar mais do que pode ou consegue. Irmãos. Nisso eu comecei a me derreter e eu voltei. Voltei, acordei aqui. Quando eu olho para a mesa aqui, estava tudo cheio de água. Mas estava molhado mesmo. Lavei a mesa aqui com as lágrimas. Eu não sei quanto tempo levou essa experiência. Mas foi tremendo, irmãos. Foi algo muito real, a ponto de eu sentir o cheiro, sentir o toque do Senhor, sentir o coração, ouvir a voz dele naquele lugar. O rosto eu não conseguia ver, sabe? Eu via todo o corpo, o cabelo, mas o rosto em si é como se a minha memória apagasse. Mas eu ouvia ele. E, cara, essa experiência, uma das mais fortes da minha vida. Ouvi o Senhor falar para mim: eu conheço o teu coração. Me arrebentou. Né? E é o que eu falo, o segredo é o coração. O quanto você ama a presença de Deus vai determinar o quanto você tem que entregar para Ele. Que nós não conseguimos entregar mais do que aquilo que nós amamos. O tamanho da minha entrega é do tamanho do meu amor. É por isso que eu olho para os grandes homens de Deus e eu falo: esses homens amaram tanto a Deus que eles não ligaram para a própria vida. Eles não ligaram para a própria existência em si, mas deixaram de fazer suas próprias vontades para fazer aquilo que agradava ao Senhor. E um dia o Senhor falou para mim: filhos, você sabe por que eu chamei Davi de o homem segundo o meu coração? Eu falei: é porque ele amava o teu espírito, Senhor. Porque ele preferiu perder tudo do que perder o teu espírito. Além disso, filho, tinha algo a mais. E ele me mostrou o texto. E o texto dizia assim: achei Davi, o homem segundo o meu coração, porque fará tudo o que me agrada. Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Davi faria tudo o que ele pedisse. Deus sabia que o que ele pedisse para Davi, Davi faria. Por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. É o que eu disse. Uma coisa é eu deixar de fazer porque entristece o Espírito Santo. Outra coisa é eu fazer porque eu sei que vai alegrar ele. E foi isso que fez Davi ser considerado homem segundo o coração de Deus, porque tudo que Deus pedisse, Davi faria para alegrar o coração de Deus. Davi queria construir o templo. Deus falou assim: não quero que você construa. E ele não construiu, por mais que ele quisesse. Só que ele fez a tenda de Davi, que o Senhor disse que restauraria a tenda de Davi nos últimos dias, por amor a Davi. Nossa, ele não pôde construir o templo, mas fez uma tenda, e que alegrou o coração de Deus. E que de tudo que Deus falou vai restaurar, restaurarei a tenda de Davi, a tenda da adoração. Olha só, irmãos, consegue entender o tanto que esse homem agradou a Deus? E esse é o desejo do meu coração: no Senhor, eu quero te agradar. Nada mais importa para mim, mas de verdade, abrindo meu coração para vocês aqui, nada mais importa para mim do que alegrar o coração de Deus.
Se ele me pedir para fazer algo, eu vou fazer esse algo. Não importa quanto custe, não importa se vai doer, porque muitas vezes doeu. Muitas vezes doeu. Ainda esse ano eu falei, Senhor, eu não quero mais fazer agenda. Não quero mais sair de casa. Eu vi muita coisa que me entristeceu e que eu sei que te entristece, e eu não quero mais fazer agenda. E isso falou assim, mas eu quero que você continue. Então é por ele que eu faço, é por ele que eu saio da minha casa, é por ele que eu venho ministrar, é porque eu amo ele, para agradar o coração dele. E eu aprendi que tudo que eu faço, tudo, seja as coisas mais naturais, é para ele que eu faço. Tem que ser com o coração. Ai, Deus. Jesus amado. E é por isso, irmão, que o Senhor vai te dar para você pregar para multidões. Eu vi você entrando em aviões, pregando para multidões que muitos têm pedido. E o Senhor tem dito assim, por causa da obediência do coração do meu filho humilde, que muitos querem ter, mas não são obedientes, nem têm essa humildade que ele tem, eu vou entregar a ele. Muitas coisas que homens grandes têm pedido a Deus. Eu vi você pregando, ministrando para uma multidão, era muita gente. E aí o Espírito Santo disse, esse é o coração do meu filho, obediente, por isso que eu vou entregar nas mãos deles o que muitos homens estão pedindo. Pela obediência e pelos frutos do Espírito que exala na sua vida. Então, assim, eu ainda tenho passado aqui homens e mulheres de Deus, mas eu estou sentindo um temor tão grande por esse amor que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode nos dar e nos ensinar, que é algo lindo. Porque muitas vezes a gente quer pregar, quer ministrar, quer fazer a obra do Senhor, mas não tem amor, não tem esse amor que eu estou sentindo aqui. E eu sei que você está sentindo também, porque o Espírito Santo de Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. E quando ele está, é diferente. A gente fala do amor dele sem soberba. A gente só quer falar de amor, porque é muito lindo, é um amor que transborda. É algo tão lindo que eu não estou nem conseguindo falar aqui. Eu só quero aqui botar meu joelho no chão e adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha, Deus é bom demais. E essa presença que eu quero todos os dias. Eu falo, Senhor, eu não quero poder, eu quero a tua presença, porque tudo é consequência dela. A presença carrega o poder, porque as pessoas elas querem buscar o poder para manifestar o dom, para manifestar isso, manifestar aquilo. Mas qual é a essência dessa manifestação? É para glorificar Deus? É para agradar a Deus? Ou é para ter agenda? É para ter nome? Sabe? Tudo é vaidade. Eu quero a presença, porque se eu tenho a presença, quando eu me mover no dom, eu vou me mover por amor. Porque eu amo essa pessoa que está na minha frente. Se ela está enferma, eu preciso do dom para curar ela. Então eu vou me mover no dom por amor. Ou seja, quando eu me movo nos dons, tem que ser com a essência do amor. Porque se eu não me mover com essa essência, eu estou me movendo para mim mesmo. É aí onde Deus vai falar um dia, eu nunca te conheci. Né? E é algo tremendo isso. E você falando do amor de Deus, eu tive uma outra experiência. Que um dia eu ia pregar numa igreja, mas eu nunca tinha ido nessa igreja, aqui da região. Não sabia como a igreja era. E durante o dia, eu fui preparar a mensagem
E eu tive uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus. Eu me ajoelhei ali na sala da minha casa, no tapete, aqueles tapetes fofinhos, né, que dá vontade de dormir. Eu me ajoelhei e comecei a ler a Bíblia. E algo veio no meu espírito, assim, não era nem o que eu estava lendo, e eu falei assim, Senhor, tua palavra diz que os teus olhos são como chamas de fogo. E assim, eu gosto de conversar com as pessoas olhando nos olhos. Às vezes isso assusta as pessoas, né? Mas assim, eu gosto de conversar olhando nos olhos porque nos olhos eu vejo a verdade e a mentira. Os olhos revelam muita coisa. E eu naquele anseio, Senhor, eu queria ver os teus olhos. Sim, o que tem atrás do fogo? Tem os olhos são como chamas de fogo, mas o que tem atrás do fogo? Ah, eu faço umas perguntas muito doidas para o Senhor. E aí ele falou assim para mim, você quer saber o que tem atrás do fogo? Eu falei assim, eu quero. O que tem atrás do fogo, Senhor? Deixa eu ver. Aí, irmãos, eu comecei a sentir como se um líquido quente começasse a ser derramado na minha cabeça. Meu Deus. E aquele líquido quente começou a me esquentar assim, eu comecei a ir me derretendo. Até eu estar deitado no tapete. Realmente, aquele líquido era tão quente que era como se eu estivesse derretendo com ele batendo em mim. Eu falei, Deus, o que é isso? Aí ele falou assim para mim, você não quer saber o que tem atrás do fogo? O que tem atrás do fogo, filho, é o amor líquido de Deus, que é derramado no teu coração pelo Espírito Santo. E aí ele me soprou isso aqui, ele falou assim, pega a tua Bíblia, abre em Romanos 5. E eu peguei rapidamente, com toda a dificuldade, né, peguei a mão assim e puxei a Bíblia, sem conseguir me levantar e abrir. Olha o que diz lá, Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Meu Deus. O que você pensava para mim assim? Os meus olhos, aquele fogo nos meus olhos, ele derrete o meu amor por dentro. Ele se torna líquido. E ele é derramado no teu coração pelo Espírito Santo. O que tem atrás do fogo é amor. Nossa. Amor de Deus. Meu Que é Deus. derramado em nossos corações quando nós temos comunhão com o Espírito Santo. É isso que eu estou falando. Quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo, eu começo a pensar como ele pensa, falar como ele fala, ver como ele vê, ouvir como ele ouve. Por quê? Romanos 5. 5:5. Romanos 5:5. Porque esse amor, quanto mais eu tenho comunhão e intimidade com ele no secreto, mais desse amor é derramado no meu coração. E Deus é amor. Aí eu tenho a plenitude dele em mim. E isso, irmãos, é essa revelação que mudou a minha vida. A comunhão com o Espírito Santo. Ser totalmente um com ele. E uma coisa, irmão, é você ser cheio. E outra coisa é você estar mergulhado nele. Quando eu estou cheio, ainda existe o meu eu. Eu estou cheio dele, mas o meu eu ainda prevalece. Agora tem um outro nível. É quando não o Espírito Santo está dentro de mim, mas é quando ele me pega e me mergulha dentro dele. Imersos nele. O rio de Ezequiel. Você pode ir até o tornozelo, até os joelhos, até os lombos, mas tem um nível que você perde o controle, que você fica submerso nele. É esse nível que eu sinto o Espírito Santo nos chamando para esses dias. Não de apenas estarmos cheios dele, mas dele pegar você e mergulhar nele mesmo. É diferente. Porque, eu estou cheio do Espírito Santo, mas ele está dentro de mim. Mas eu ainda consigo reter ele. Certo? Ele está dentro. Agora, quando ele me pega e coloca dentro dele, quem permanece? Uau. É ele se movimentando comigo dentro. Quando eu estou cheio, eu me movimento com ele dentro.
Agora, quando eu estou submerso, é ele que se movimenta comigo dentro. É diferente. Nossa. É diferente. E é esse nível que o Espírito Santo quer com os seus filhos. Jesus. Olha só, submerso significa aquele que está debaixo da água, escondido ou concentrado no pensamento. Ou seja, a minha mente não é mais minha, é dele. É por que Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo. Por onde passa, nós exalamos do perfume do amor do Pai. É esse nível, irmãos. Não está apenas cheio, mas ele pegar e nos colocar dentro dele, escondidos em Cristo. Estamos escondidos nele. E isso só a comunhão com ele vai dar. E esse amor vai sendo derramado dentro de nós. Aí, irmãos, a nossa vida vai ser outra. Totalmente diferente. Esse sim, aí sim vem o verdadeiro avivamento. Porque o avivamento, irmãos, não é as pessoas caírem no chão, debaixo do poder e da glória. Avivamento não é os dons, não é as curas, não é os milagres. Avivamento é mudança de vida. É quando aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que defraudava não defrauda mais. Aquele que fazia fofoca não faz. Isso é avivamento. Por quê? Eu quero não apenas não entristecer o Espírito Santo, mas eu quero alegrar ele. Agora, como que eu vou roubar o meu irmão? Só se eu não amar ele. Como que eu vou falar mal do meu irmão? Só se eu não amar ele. E se eu não amo, eu não tenho Deus em mim. E aí que tá. O segredo do avivamento, irmãos, é amar tanta presença de Deus, a ponto de sermos colocados dentro dele. A nossa vida ser diferente e ter frutos. O fruto do Espírito não é para mim, é para o próximo. Porque a árvore, quando ela dá fruto, ela se alimenta do próprio fruto? Não. O fruto é para outros. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou gerar o fruto do Espírito. E esse fruto vai impactar outras pessoas. É por isso que Paulo fala, vocês são cartas vivas. A maneira de vocês viverem fala mais do que a pregação de vocês. Porque tem muita gente pregando bonito no altar, mas quando desce, bate na esposa. Quando chega em casa, xinga o vizinho, chuta o cachorro, chuta o gato. Briga no trânsito. Tem fruto? Se não tem fruto, não tem presença. Se não tem presença, é falsidade. É mentira. Deus não está. E essa era a palavra que tinha para compartilhar. Aleluia. Nossa, por mim, eu já não quero nem falar mais nada, só dizer tchau. Eu já quero ir aqui, Senhor, obrigada, porque que palavra. Eu creio que nem estava no seu script, não? Não, pastor? Não, eu segui só peguei uns versículos que vai, Espírito Santo, fala. Não estava no seu script. E é por isso que essa live é o mover do Espírito. Não é para a gente preparar, é para quem vai dizer o Espírito Santo, porque ele sabe o que cada um de nós precisa ouvir. Nossa, eu precisava muito ouvir essa palavra. Do amor do Espírito Santo, porque o amor do Espírito Santo nos constrange de tal forma. Tem hora que eu quero entrar aqui na carne, eu sou uma pessoa, pastor, que quando eu estava no mundão, eu pagava para não entrar numa confusão, mas também eu pagava 2 vezes mais para não sair da confusão. Então, o Espírito Santo ele tem me constrangido em pequenas coisas que eu só penso, e ele diz assim, filha, vá lá e dê amor a essa pessoa, mesmo que ela esteja fazendo o contrário. Essa é a parte que a maioria da gente não quer fazer, é dar amor a quem está nos fazendo mal.
A É, pessoa tá lá fazendo mal, falando mal, fazendo tentação contra a sua vida. E você vai lá e você faz tudo o contrário. Você dá amor a essa pessoa. Você quebra a pessoa. isso é verdade. Você arrebenta ela no meio. Porque é o que a palavra ensina, vença o mal com o bem, né? E o Senhor fala, olha, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se o teu inimigo tiver frio, dê roupa. Porque fazendo isso, você acrescentará brasas vivas sobre a tua cabeça. Olha só, moço. Quando você ama os seus inimigos, olha o que acontece no mundo espiritual. Brasas vivas são colocadas sobre a tua cabeça. É o que eu falei. É pensar como ele pensa. É amar incondicionalmente. Não merece, mas também não mereci e fui amado. Vou dar desse mesmo amor. Porque eu só posso dar do que eu recebo. E se eu recebi um amor que eu não mereço, por que que eu vou cobrar das pessoas o merecimento do amor que eu carrego? Né? É exatamente isso. Eu quero colocar um desafio aqui para cada pessoa que está aqui e para as que vão assistir depois também, porque tem pessoas que vão assistir no YouTube que eu vou colocar. Que você possa ver as pessoas que estão te perseguindo, estão te fazendo mal e você faça algo bom na vida dessas pessoas. Nem que seja uma palavra, mas faça algo bom para as pessoas que estão te perseguindo, estão te julgando, estão falando mal da sua vida, estão te caluniando. Faça algo bom na vida dessa pessoa e você vai ver a coisa mudar. Porque muitas vezes Deus está só esperando a gente fazer o contrário do que as pessoas estão fazendo com a gente. E aí, quando a gente faz isso, Deus muda a nossa história e nos avança de temporada, porque a gente vive temporadas, né? A vida do cristão são temporadas, são estações. Então, faça isso e você vai ver como a coisa vai mudar. Faça algo bom para essa pessoa que está te fazendo mal. Nem que seja só uma palavra. Se essa pessoa estiver longe, manda uma mensagem para ela. É o que E Deus mandou, é o que Deus mandou Jó fazer, né? Ore pelos seus amigos. E quando ele orou pelos amigos que falaram mal dele, que julgaram, criticaram, condenaram ele, quando ele orou, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus virou o jogo e prosperou Jó 2 vezes mais do que um. Mas quando ele orou pelos que falavam mal dele, exatamente. E ore por essas pessoas. A gente tem que orar uns pelos outros e principalmente para quem está nos perseguindo. Abençoe essas pessoas. Eu sei que seu coração não vai querer que você faça isso, porque o nosso coração, muitas vezes, a nossa alma quer fazer o contrário, mas vá de contra também a sua alma nesse momento. Mesmo que ela não queira, diga, Senhor, eu quero abençoar essa pessoa. Abençoe a vida dessa pessoa, Pai, fortemente e grandemente. E isso sim é fluir nos frutos do Espírito. É você abençoar quem está te caluniando, você abençoar quem está te fazendo mal, você fazer, se você conseguir fazer alguma coisa para essa pessoa, se você é o vizinho, faça um bolo. Vá lá, leve, eu digo, eu trouxe esse bolo para você. Você quebra as armadilhas de Satanás. A nossa briga não é contra as pessoas. exatamente. A nossa briga não são contra as pessoas que estão te fazendo mal. Então, quebre toda essa maldição e faça algo bom para as pessoas que estão fazendo o mal para você. E você vai ver que o Senhor muda a sua história. Porque a perseguição é para nos fazer avançar, não é para nos destruir. Mas a gente só avança quando a gente entende isso. E é o que tem muito na vida do nosso pastor. É os frutos do Espírito exala na vida dele. E isso eu não estou falando porque eu estou na frente dele aqui. Mas é porque realmente é muito nítido. O Espírito Santo me mostrou os frutos do Espírito muito forte na sua vida. E é isso que a gente tem que buscar. Exalar esses frutos do Espírito para que cada vez mais a gente possa viver a promessa de Deus. Mas a gente só vai avançar quando a gente aprender a amar essas pessoas que estão nos perseguindo.
E não é fácil, mas é possível. É. Não é fácil. Não é fácil. Se eu disser a você que é fácil, eu tô mentindo. Eu tô mentindo. Porque tem pessoas que hoje me perseguem e estão fazendo trabalhos de feitiçaria ou de macumba para me matar. Para que eu infarte, para que eu morra. E o que é que eu tenho dito ao Senhor? Senhor, abençoe a vida dessas pessoas. Abençoe a vida dessas pessoas, eles estão tentando me matar, mas só vai tocar se o Senhor permitir. Mas abençoe essas vidas. Sim. Essas almas que estão perdidas, porque eu também um dia eu já tive perdida. E eu sei o quanto, quando você está nesse mundo, que você não sabe que existe um Deus poderoso, um Deus que é tão grandioso que o amor dele nos constrange. Eu não conheci esse amor. E quando eu não conheço, eu só vou fazendo as coisas assim no que era o que eu fazia. E outra, como que as pessoas vão lá fora, vão conhecer o amor de Deus? Através do nosso amor por elas. E quando eu chego e entrego esse amor, é o amor de Deus por mim. Né? É o que eu falo, nós somos resposta de Deus para as pessoas. Então, em qualquer lugar que você for, você pode ser resposta de Deus. Basta você estar ali conhecendo o Espírito Santo para demonstrar, para fazer algo por alguém. Sensível, né? Ao Espírito Santo. É verdade. Esse amor nos constrange. Quanto mais você busca por esse amor, mais você vai ter. A ponto da pessoa ficar na sua frente. Você vê que ela não gosta de você, mas você só olha para ela com amor, porque é o que você tem. Eu só dou o que eu tenho e o que eu sou. E você olha para a pessoa igual o Espírito Santo falou com você, pastor. Olhe para as pessoas agora com o meu olhar. E você olhar para as pessoas totalmente diferentes. As pessoas que estão na rua se prostituindo, drogando, roubando, fazendo tudo de errado. E é isso que falta. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito tempo de cristã. Eu tenho apenas 4 anos, mas esses 4 anos que eu tenho como cristã, eu tenho buscado viver um amor, porque eu servi muitas trevas. E eu fazia tudo que eu fazia com excelência para as trevas. E quando eu conheci que realmente existe um Deus de amor que me deu essa oportunidade de também olhar para essas pessoas com amor, eu tenho buscado, Senhor, eu quero mais e mais esse amor, porque esse amor nos constrange de tal forma que você só consegue olhar para as pessoas que estão te fazendo mal com amor também. É isso. E é só através do Espírito Santo, só através desses frutos do Espírito. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se o Senhor quer falar mais alguma coisa, pastor. Não, eu falei bastante, né? Falar só isso mesmo. Então, eu quero agradecer pela vida do pastor. Quero agradecer pela vida de vocês que estão aqui e que hoje vocês possam dormir e amanhã vocês façam algo bom pelas pessoas que estão perseguindo vocês. Eu também vou fazer isso. Aleluia. Eu vou fazer também, porque eu tenho que fazer. Eu só posso falar daquilo que hoje eu vivo e que eu faço. Então, faça algo bom para essas pessoas, para alguém que está te perseguindo, que está te fazendo mal, faça algo bom. Seja você boca de Deus na vida dessas pessoas. Se a gente pensasse assim, o mundo seria melhor. A gente não viveria tanta confusão, porque é muita confusão. É um tentando derrubar o outro, é um falando mal do outro, é um querendo ser melhor do que o outro. Por isso que o Senhor me mostrou que vai levar você, pastor, para pregar para multidões por causa do seu coração e da sua obediência. Porque muitas pessoas estão pedindo para pregar para multidões. Mas o Senhor vai entregar aqueles que estão em obediência. Porque o seu coração não está nisso. E tem gente que o coração só está nisso. Então, o Senhor é maravilhoso e Ele faz a coisa da melhor forma justamente para que a gente não se engrandeça. É. Porque quando eu começo a me engrandecer, eu já digo, Senhor, puxa aqui minha rédea. Senhor, puxa minha rédea e não me deixe me engrandecer, porque a glória e a honra é para o Senhor.
A honra e a glória é para Jesus. É Ele que é o grande, é Ele quem tem que ser glorificado, adorado. E o nosso melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz tudo isso, assim, todo esse amor que a gente olha para as pessoas e diz, meu Deus, Senhor, o quanto agora eu estou vendo, olhando para essas pessoas, com amor. Eu tenho olhado para umas mulheres que passam na rua, para mulheres que se prostituem, e olho para elas e eu digo, Senhor, eu só estou olhando com amor para essas mulheres. Só que a maioria das igrejas estão desperdiçando e não querem acolher essas mulheres. E são essas pessoas que estão perdidas e estão precisando exatamente desse amor. Então, em vez de você olhar e julgar e se achar a quarta pessoa da Trindade, porque muitas vezes a gente se acha, olhe para essas pessoas com amor, entendendo que você já foi uma pessoa que precisou de ajuda e precisou que alguém olhasse para você também com esse amor. É porque as igrejas hoje, elas querem receber as pessoas já limpas, né? Elas querem que as pessoas venham prontas, venham perfeitas, mas não é assim. Igreja é lugar de gente ruim, de gente pecadora, para ser restaurado pelo amor de Deus. Né? E o foco, a essência se perdeu, né, durante anos. É verdade. Mas, como eu tenho falado, e o Senhor falou comigo, que desse último avivamento, eu até falei isso no podcast do Ares, se eu não me engano. E nesse último avivamento seria diferente de todos os outros. Porque eu creio, tá? Que nós vamos viver o último avivamento da Terra. E Jesus voltará. Não vai passar da nossa geração. Nós somos a geração da volta de Cristo. Eu acredito nisso. E o Senhor falou para mim que o último avivamento seria diferente. Ele não iria começar com explosão de milagres. Ele iria começar com o batismo de amor. E depois viria os milagres e o fogo. Mas ele iria começar com o amor derramado sobre os ministros do altar. Amém. Porque o amor, é o que a palavra diz, nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E isso aconteceu. Não tem amor nos púlpitos. Não tem amor na pregação. Não tem amor no evangelho que é pregado hoje. Não tem amor nos cânticos que é louvado hoje. Mas Deus iria batizar a igreja dele com amor. E depois viria o fogo do Espírito Santo. Por quê? O fogo sem o amor, os ministros se corrompem pelos recursos. Agora, quando vem o amor e depois o fogo, quem tem o amor não se vende. Aquele que tem o amor, que recebeu o batismo de amor de Deus, ele não se vende por recursos. Ele não se vende por posições e cadeiras em mesas. Ele não se vende. Não negocia princípios de reino. Ele vai e faz porque quer agradar a Deus, não importa o preço. Não importa se o preço vai ser a vida dele. Ele vai e vai fazer para agradar a Deus. E é esse amor que eu vejo o Senhor já derramando em algumas pessoas. E eu espero, a minha oração, é que eu seja um vaso pelo qual ele possa transbordar desse amor para outras pessoas receberem também desse amor líquido que um dia eu recebi na sala da minha casa. Amém. Glória a Deus. Eu quero, eu vou buscar. Eu vou buscar por esse amor líquido, sim. Vou buscar sim, eu tô com muita sede, eu não sei vocês, mas eu tô com muita sede de viver com o Espírito Santo coisas espirituais que eu ainda não vivi. E que eu já vi que homens e mulheres viveram, mas eu quero viver. Eu tenho essa fome e essa sede por tudo, sabe, que vem do Senhor Jesus. Quem já viu aqui um pouco do meu testemunho sabe que quando o Senhor Jesus apareceu para mim, lá no país, né, que eu vivia, um país de muçulmanos, tudo mudou. Quando o Senhor Jesus apareceu para mim, tudo mudou. Então foi isso que me deu uma força, assim, uma sede, um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida.
E é esse amor que eu tenho buscado cada dia mais, que ele cresça. Para que nada, tudo que vier do mundo, não consiga nem me tocar, porque o amor de Deus me tomou de tal forma que não tem nada. Não tem milhões, trilhões, não tem fama, não tem dinheiro, não tem nada que chega até você, porque o amor de Deus já preenche. Exatamente isso. E quando você entende quem Deus é, o que Ele é, de fato, sim. Uma vez eu vi um louvor que ele mudou, assim, fez parte de toda essa ministração do Espírito, né? Um conjunto de ministrações. E o Senhor me apresentou essa canção de um profeta que já partiu para o Senhor, chama Cântico da Montanha, do Gregório McNutt. Quando eu ouvi aquela canção, eu chorei demais. Porque ela não era uma canção vendável, que não fez sucesso. Não era uma música que vendia, não era um CD que vendia. Mas o que ele fala, porque a canção é muito curta. Ó Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Do teu amor, do teu favor, da tua graça, eu preciso de ti. Essa era a canção. Mas ele fala mais do que canta. Só que ele fala, olha, Deus, os profetas, eles amam saber como está o teu coração. Os profetas, eles querem estar nos lugares altos. Os profetas, eles só querem estar contigo. E ele fala na música dele, Senhor, eu não quero um carro melhor, eu não quero uma casa maior, eu não quero novos filhos, eu não quero uma Bíblia melhor, eu só quero a ti. Eu só quero o Senhor. E, cara, eu ouvi aquela canção e eu chorava, Deus, é isso. É isso, Deus, eu estou entendendo. O meu amor precisa exceder tudo. O meu amor por ti precisa ser maior do que tudo. É por isso que o Senhor fala, ó, amai a Deus sobre todas as coisas. É como a irmã escreveu aqui, o amor tudo suporta. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu suporto a perseguição. Eu suporto a privação, eu suporto a dificuldade, eu suporto a fome, eu suporto o frio, porque eu amo Ele. E nada me... Aí eu entendo o que Paulo fala, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem profundidade, nem perseguição, nem a espada, nem a fome, nem o frio, nem os homens, nada. Nesse mundo, nenhum poder espiritual me separará do amor de Deus. E é isso. Quando eu amo a Deus, quando o meu amor por Deus excede tudo, eu tenho tudo. Cara, e é isso que nós precisamos entender. E se eu amo a Deus acima de tudo, eu vou amar o meu próximo. Aqui está uma chave também. Amar o meu próximo como a mim mesmo. E é aqui que está. Onde outros também não entendem. Eu preciso amar o que Deus criou. Quando eu olho no espelho, eu preciso amar o que Deus criou. Eu preciso enxergar Jesus em mim. Então os meus olhos são os olhos de Jesus. O meu nariz é o nariz de Jesus. A minha boca, a minha orelha, como Ele me fez. Eu preciso me amar e eu preciso entender. Ele me fez para a glória dEle. Eu sou a imagem dEle, semelhança dEle. A glória dEle resplandece em mim. Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. E se eu amo a mim mesmo? Isso aqui não estava nada aqui programado, né? Eu vou cuidar da minha saúde. Se eu amo o Senhor, e isso é algo que o Senhor ministrou para mim nesse ano passado. Se eu amo o Senhor, eu preciso cuidar do templo dele. E como que eu vou levar a palavra às nações se o meu templo está limitado? Se eu não tenho saúde, como que eu vou viajar? Se eu não tenho saúde, como que eu vou ministrar? Né? E se você, filho, você precisa se amar mais. Cuide do seu sono, cuide da sua alimentação. Coma coisas saudáveis. Ame a sua vida, filho. Porque, olha só como o Espírito Santo ministrou isso para mim um dia. Eu estava de madrugada comendo um lanche. Fiz uma live, terminei de madrugada. O lanche chegou, eu estava fazendo a live. Eu fui comer o lanche de madrugada. E comendo o lanche lá, todo felizão, né? Comendo o lanche. O Espírito Santo falou assim, o que você está fazendo?
Tô comendo um lanche muito bom. Não, filho, você está se matando. Se você está se matando, a minha obra vai ficar incompleta. O que eu tinha para fazer por meio da tua vida não vai se completar. Você está se matando antes do tempo. Entende? Então, quando eu entendo o amor de Deus, ele muda muita coisa na nossa vida. E se fosse ficar aqui falando, nós ia falar de muita coisa ainda, que o amor de Deus mexe em tudo. O amor de Deus mexe nos relacionamentos, mexe na nossa maneira de como a gente se cuida, se vê, sabe? Invista em você mesmo, irmão. Invista no seu bem-estar, porque isso agrada a Deus também. Tá? Invista numa roupa bonita, num perfume cheiroso. Invista na sua esposa, invista nos seus filhos. Invista em você, no seu conhecimento, porque isso agrada a Deus. Deus quer que você prospere, que a sua alma prospere. Que você desfrute de tudo que tem nesse mundo com Ele, da maneira correta. Né? Desfrutar de tudo que Ele fez para nós. Desfrutar da nossa família. Eu lembro que um dia, olha só, eu estava na sala e trabalhando na rede social, postando coisas, mandando conteúdo para o grupo do discipulado. E a minha neném chegou: pai, brinca comigo. Eu falei para ela assim: não, filha, agora o papai está trabalhando. Depois o papai brinca. E eu continuei ali, mandando livro para um e trabalhando. É igual eu falei assim, fazendo coisas para o Senhor. Não, filha, depois eu brinco. E quando eu fui, ela dormiu pela tarde, eu fui lavar a louça à noite. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele falou assim: filho, sabe aquela hora que a tua filha pediu para brincar com você? Eu falei: vixe, vai puxar minha orelha. Ele falou assim: eu lembro, Senhor. Você devia ter brincado com ela. Você devia ter pausado o que você estava fazendo, porque você podia fazer agora. Você devia ter brincado com ela. Sabe por quê? O tempo vai passar. A tua filha vai crescer. E vai chegar uma hora que ela não vai te chamar para brincar. E você perdeu de desfrutar isso com ela. Cara, aí eu só chorei. Aí eu fiquei chorando. Não consegui nem lavar a louça. Eu chorava assim: me perdoa, porque eu perdi essa oportunidade de passar um tempo com ela e brincar com ela. Então, às vezes, nós perdemos oportunidades de desfrutar da nossa família, dos nossos filhos, das pessoas que amamos, porque queremos estar fazendo coisas, queremos ser produtivos. Produtividade é bom, mas desfrutar do que Deus nos deu também é bom e é necessário. Né? É para alguém. O Espírito Santo vai fluindo, é para alguém. Desfrute da tua família, porque esse é o teu maior ministério. Tá? A tua família é o teu maior chamado. Essa palavra é para alguém aqui. Amém. Acho que é só. Amém. Vai continuar até amanhã. Esse aí vai fazer uma vigília. Mas esse é um assunto que não tem fim. É um assunto que, se deixar aqui, a gente tem que separar 4, 5 horas ou até mais. Mas para finalizar, pastor, faça uma oração por nós. Amém. Amém. Feche seus olhos. Precioso Espírito Santo, nós te amamos. Nós te desejamos, Pai, acima de tudo, acima de todas as coisas. Não há nada que queremos mais do que a tua presença aqui hoje, Pai. Senhor, eu quero te pedir, assim como o Senhor fez comigo aquele dia na sala da minha casa, derrama do teu amor, Senhor, libera um batismo de amor sobre cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo agora, que vai assistir depois, Senhor, não importa, porque a tua unção transcende os limites do tempo. Pai, eu peço que haja um liberado do teu amor sobre cada um aqui essa noite, que nós possamos ser preenchidos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença, que a tua presença, Senhor, comece a queimar no nosso coração, incendiar no nosso espírito, que possamos ter uma vida de santidade que agrada ao Senhor, que possamos ter uma vida, Pai, fluindo no teu amor, no teu poder, na tua essência, Senhor. Coloque em nós essa noite a tua essência, Pai, para que possamos ser resposta de oração para aqueles que estão perdidos. Pai, que por onde nós passarmos, possamos exalar o teu perfume e a fragrância do teu amor, da tua graça.
Pai, nos enche da tua presença, é o que nós queremos, Senhor. Que a tua presença seja o diferencial nas nossas vidas, que as pessoas, quando olharem para nós, Senhor, possam ver o Senhor em nós. O Senhor através de nós, as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de tratar as pessoas, Senhor, que em tudo possamos resplandecer a tua luz e a tua glória. Pai, eu peço, sonda os corações agora, Pai, se há alguma necessidade, venha suprir, Senhor. Se há alguém que precisa de cura, toca-os com o teu poder agora, Senhor. Que todas as enfermidades saiam, sejam destruídas agora no poder do nome de Jesus e não voltem nunca mais. Senhor, libera o teu poder agora e a tua unção sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço pelo teu grande amor e pelo teu Espírito Santo que nos foi dado como selo da promessa. Muito obrigado, Jesus, por esse momento de comunhão, por esse momento de palavra e de liberação, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus, coisa boa. Obrigada, pastor. Obrigada mesmo por essa palavra poderosa e por esse momento que nos enche. Amém. Eu tô cheia aqui só de coisas boas. Ah, eu quero sair agora abraçando todo mundo, até quem não gosta. É isso que o amor de Deus faz. A gente olha para as pessoas, até quem não gosta da gente, diz, meu Deus, eu quero abraçar essa pessoa. É só o Senhor que faz isso, é só o Espírito Santo que faz isso. Obrigada, pastor, por esse momento. Obrigada pelo convite. Obrigada também pelo Senhor deixar fluir na palavra do Senhor, no que o Espírito Santo de Deus colocou para as nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Obrigada, né, por ter aceitado o convite dessa pequena aqui que está buscando cada vez mais obedecer ao Senhor e fazer tudo o que Ele tem me proposto para fazer e obedecer também. E eu quero, onde eu for, o que eu falar, que as pessoas possam ver Cristo através da minha vida. Então, eu quero agradecer pela sua vida, quero glorificar Jesus pela sua vida. Quero agradecer também pela vida dos irmãos que estão até agora nessa live. Eu creio que vocês também receberam a porção de vocês. E que o Senhor Jesus possa abençoar a vida e a noite de vocês nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus possa, nessa madrugada, revelar os mistérios dele. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor, mais uma vez. Deus abençoe a sua vida mais e mais. Que o Senhor possa te abençoar em tudo que você fizer, porque as coisas vão ser grandes para a sua vida, viu? Amém, recebo. O mistério é grande, mas é porque você está em obediência. E quando a gente obedece, aí o Senhor cada vez mais vai abrindo os caminhos e nos mostrando. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês. E para quem não conseguiu assistir toda a live, eu vou colocar lá no Instagram, não, no YouTube. Amanhã já vai estar lá. Tá bom? Obrigada, pastor. Shalom. Deus abençoe. Tchau, tchau.